Tentando uma melhor conexão aqui. Olá, pessoal. Começando mais uma live aqui do Instagram da Global Trust. Hoje a participação do advogado Felipe Ferreira. Já convidei ele para entrar aqui ao vivo. Olá, Felipe. Oi, Fabiano, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom, tudo tranquilo. Vamos esperar que as pessoas aos pouquinhos vão entrando. Certo. Enquanto isso, eu aproveito para acomodar melhor meu telefone aqui. Uhum. Também vou tentar descobrir aqui um apoio para ele. Maravilha. Bom, boa tarde, Felipe. Aqui já em Portugal, 3 da tarde, né? O Felipe é o nosso principal parceiro aqui como advogado em Portugal. Nós indicamos os nossos clientes que tenham com o Dr. Felipe reuniões para, enfim, para traçar estratégias jurídicas, para acompanhar nos processos de visto, para acompanhar no processo de aquisição de imóveis. Então, a ideia é que hoje a gente fazer um bate-papo para tirar as principais dúvidas que os clientes que chegam aqui no escritório em Lisboa têm sobre as questões jurídicas em Portugal, no que tange a isso, a investimento, vistos e assuntos relativos, né? Felipe, bom, primeiro, eu te conheço bem já há algum tempo, né? A nossa parceria já é de algum tempo, mas eu gostaria que você contasse um pouco, resumidamente, a sua história, como é que um carioca veio parar em Portugal e virou advogado em Portugal, e há quanto tempo você está aqui? Sim, perfeito, perfeito. É verdade, eu vim aqui 12 anos atrás, numa época até que não estava tão na moda assim. Tinha já algumas pessoas vindo, mas eu vim fazer um intercâmbio de 6 meses aqui em Lisboa, na Faculdade de Direito. Enfim, quando eu cheguei aqui, eu vi muito daquilo que até eu assisti a sua live na semana passada com a Tintim, a qualidade de vida, a tranquilidade de, enfim, pegar aqui o comboio da linha de Cascais com aquela vista do mar e ir para a faculdade, enfim, e tudo à volta disso. Então, em 6 meses aqui, enfim, a decisão não foi muito difícil, não. Eu transferia o meu curso, passei a estudar em Portugal, me formei aqui, fiz aqui minha pós-graduação, LLM, e depois entrei no mercado primeiro numa perspectiva mais de advocacia internacional, com uma empresa voltada para África, Emirados Árabes. Então, eu trabalhava a partir de Portugal, mas para outros mercados. E Portugal também tem essa vantagem, que eu não sei se já foi falada, que é um hub muito bom, tem voo direto para tudo que é lugar, né? Então, na época, eu viajava bastante por Angola, Moçambique, Dubai, Abu Dhabi, Luxemburgo, Paris. Isso é tudo voo direto a partir daqui, né? Claro. Então, fazia aqui minha vida com a qualidade de vida e viajando de vez em quando, né? Isso que os brasileiros e os estrangeiros, de forma geral, percebem em Portugal hoje, de qualidade de vida, já era visível há 12, 13, 14 anos atrás. Já era uma realidade. A diferença é que, na época, o mercado talvez não tivesse tão bom ainda e estava passando ainda por dificuldades, enfim, econômicas, né, que depois vieram gradualmente a ser superadas, né, e que aumentaram até o atrativo. Aliás, parte dos atrativos são até programas de incentivo que foram criados naquela época de crise, né, que a gente vai falar aqui, basicamente atrativos para investimento estrangeiro e, enfim, que a gente vai falar em seguida, né? Mas... E Felipe, justamente sobre isso, quer dizer, tu descobriu, tu enxergou esses atrativos numa época em que Portugal ainda não tinha sido redescoberto. Porque o que eu vejo aqui em Portugal hoje é justamente isso. Parece que Portugal foi redescoberto já de uns anos para cá e cada vez fica mais óbvio para pessoas do mundo inteiro que Portugal tem muito a oferecer, né? Qualidade de vida é a expressão que se usa, né? Mas isso
coisa muito, é uma expressão que que cabe tudo dentro dela, né? O que é qualidade de vida? Então, Portugal tem realmente muito a oferecer. Para um brasileiro que tem esse plano de vir morar aqui, que tipo de visto de residência, o que ele pode buscar? Quais são os caminhos? Eu sei que o Golden Visa é o mais falado. A gente pode Uhum. falar do Golden Visa um pouco mais à frente. Mas eu sei que tem outras alternativas, né? Isso, é. Isso liga com o que tem sido agora a minha prática nos últimos 3 anos aqui, que eu estou no escritório em Lisboa, né? E a gente tem trabalhado até bastante juntos em vários processos. Sim. E esses brasileiros que se interessam... Bom, a gente tem que dividir os vistos em dois grandes grupos, que eu acho que ajuda a entender. São os vistos de quem tem um plano concreto, imediato, de querer vir morar em Portugal, né? Por um propósito qualquer, né? Pode ser uma aposentadoria, pode ser um trabalho ou uma atividade, enfim, até de startups ou o que quer que seja, mas que traga Claro. imediatamente a fixar a residência em Portugal. Esse é um grupo, e aí a gente, Uhum. dentro dele, explora uma série de coisas que a gente vai falar. O outro grupo é o visto de residência de investidor, que é aquele que não tem um plano imediato, mas quer ter um documento de residência, né? Quer Claro. começar a até contar o período de residência para um eventual pedido de nacionalidade portuguesa, né? E aí a gente já está falando do visto Gold, que é uma situação mais especial porque não exige essa residência imediata, ou plano imediato, né? Permite, mas não exige. Então, Sim. falando primeiro no primeiro grupo daqueles vistos em que a pessoa diz, ok, eu vou morar em Portugal, né? Imediatamente, digamos. Bom, nessa modalidade, primeiro a gente tem que entender qual é o propósito da pessoa, né? Portugal, felizmente, é muito receptivo à imigração. Então, ou seja, se a pergunta da pessoa é, mas eu consigo um visto? A resposta quase sempre é que sim, né? Mas a gente precisa primeiro entender qual é o propósito, né? Então, os mais tradicionais são, ok, trabalho, né? Então, por exemplo, uma pessoa que vai ter um contrato de trabalho em Portugal, ou então o empreendedorismo, a pessoa que vai empreender, vai abrir uma empresa ou vai abrir atividade em nome individual, né? Isso seria outra modalidade. Vem estudar, por exemplo, né? Isso também é uma categoria. Ou então vem se aposentar em Portugal ou viver de rendimentos próprios, de rendimentos que já tem, né? E enfim, aproveitar a vida. Então, todas essas situações são acauteladas e permitem um processo de visto. Depois, a forma de tramitar esse processo de visto varia. Tem a forma mais clássica, a forma original, começa no país de residência através do consulado, fazendo um pedido de visto, né? Tramita a documentação do visto junto do consulado. E esse tipo de visto normalmente leva até 90 dias para ser emitido pelo consulado. E ele permite entrar em Portugal com o propósito de morar em Portugal. E depois, tendo esse visto, entrando em Portugal, aí passa para uma fase seguinte de autorização de residência, que é o cartão, né? O cartão de identidade do residente, que é feito aqui em Portugal no CEF. E esse cartão normalmente tem a primeira validade de 1 ano e depois é renovado por períodos de 2 anos. Isso para a maioria das modalidades. Esse ano até entrou uma medida especial interessante que aumentou as validades dessas autorizações de residência. Então, esse ano, a primeira vai passar, em vez de ser de 1 ano, vai passar a ser de 2 e as renovações vão ser de 3. Sim. Isso foi um esforço para desafogar o CEF, que tem muito processo de residência, né? Então, permitindo prazos mais longos, você consegue acomodar mais, enfim, né? Então, isso também foi uma situação boa para quem vem morar. Já vai ter um cartão de validade mais longa. Sim. Esse visto, que é o visto de residência com rendimentos, que normalmente as pessoas linkam isso com a ideia do aposentado, mas não necessariamente tem que ser aposentado. É alguém que tenha rendimentos próprios. A gente está falando de quanto de rendimento ao ano? Não existe um número exato, mas o que existe o que no mínimo a pessoa tem que demonstrar, e isso vale para todos os vistos, é que ela tem meios de subsistência, quer dizer, tem o mínimo para, né, se sustentar. E isso é um cálculo feito com base no salário mínimo nacional, que é nesse momento 635 euros por mês.
Uhum. Então, se a pessoa demonstrar que tem pelo menos 675 euros por mês durante um ano, né? Sim. Que é Uhum. a validade normal desse primeiro visto, né? Claro. Então, ele mostrou que tem rendimentos mínimos. O que muitas vezes se faz é abre uma conta bancária portuguesa, deposita um determinado valor, né? Uhum. Uhum. E que se for uma única pessoa, esse cálculo de um salário mínimo é para um agregado de uma pessoa, né? Aí dá, em Claro. um ano, dá 7.720 euros, por exemplo. A pessoa deposita na conta e Sim. fala, cumpriu, né? Claro. E aí depende de quantos membros ele tem no agregado. Se tiver a Claro. esposa ou o marido, aí já é 50% de um salário mínimo, para cada filho 30% e assim vai. E isso mostra que a Sim. pessoa, ok, tem o mínimo para se sustentar. Agora, para essa modalidade de detentor de rendimentos, a pessoa vai querer demonstrar também que essa fonte é, enfim, sustentável, está disponível, e vai mostrar isso através, por exemplo, do imposto de renda brasileiro, para dizer que tem Uhum. imóveis ou aplicações ou o que quer que seja, né? Mas não tem um valor específico. Mas desde que Claro, prove claro. que tem o mínimo, em geral, isso já viabiliza. Sim, pessoalmente, quando eu fiquei sabendo quando eu fui mais a fundo nessa questão, me passa a ideia de que é um valor que as pessoas, que é o nosso público-alvo, acabam conseguindo comprovar isso Sim, com uma certa facilidade, vamos dizer assim, né? sem dúvida. Falando sobre o Golden Visa, e aí acho que a principal diferença e talvez vantagem do Golden Visa é óbvio que tem que ter um desembolso que o visto de residência com rendimentos não precisa, Uhum. tem que ter um investimento, se for no imobiliário, de 500 mil, né? É. Mas ele traz a vantagem de que a pessoa não precisa se mudar para cá imediatamente, não é isso? Exatamente. O que tem de especial, o programa do Visto Gold foi um programa de incentivo ao investimento criado, né? E até foi criado naquela época que eu falei que a coisa não estava ainda tão, né? Quando foi em 2012 que foi criado esse programa, junto com Sim. outros, que a gente vai falar depois, mas na ideia de atrair o investidor imobiliário que quer ter o direito de residir, né? Um título de residência, quer contar prazo para pedidos de nacionalidade, etc., mas não necessariamente está aqui definitivamente, talvez nem tenha a intenção de ter, enfim, um domicílio fiscal, por exemplo, né? Então, Claro. ele, o visto Gold, ele tem várias modalidades, mas maioritariamente é o investimento imobiliário de pelo menos 500 mil euros. E o que ele Uhum. permite é, no momento que o investidor mostra que fez esse investimento, que tem ali alguns requisitos, coisas simples, né? Basicamente é a compra do imóvel por esse valor mínimo, ele tem direito a um cartão de residente, mas não precisa morar aqui. Esse cartão de residente permite a ele total flexibilidade de entrar, sair, viajar dentro do espaço Schengen, que é o espaço de países europeus, né? Que tem isenção de visto, como uma Uhum. pessoa residente, com todos os direitos de uma pessoa que reside aqui, inclusive, enfim, saúde, tudo, Claro. mas totalmente flexível. Ele pode passar, ele tem que passar no mínimo 7 dias por ano dentro do país, mas não mais do que isso. Dentro desse tempo em que leva. São 5 anos, né? São 5 anos, então 7 dias por ano durante 5 anos. Na verdade, o visto o Gold até pode continuar sendo renovado depois dos 5 anos, mas 5 anos é o mínimo. A pessoa diz assim: eu faço esse investimento por pelo menos 5 anos, né? E ele, durante 5 anos, vai fazer pelo menos duas renovações. Ao final de um Tá. ano, ao final do primeiro ano e ao final do terceiro, para até chegar nos 5. E a cada renovação ele vai ter que mostrar que teve pelo menos uma semana por ano, né? Sim, sim, sim. Para poder renovar o visto. E a lógica dos 5 é muito porque está casado com o prazo para entrar com pedido de nacionalidade, que é também de 5 anos. Sim, Então, então em geral, ao final desse prazo mínimo, a pessoa pode entrar com o processo de nacionalidade. pode entrar com pedido de nacionalidade, que além da Uhum. residência tem outros requisitos, que tem a ver tem que ter algum vínculo com o país, né? E a comunidade brasileira já tem por natureza, né? Já tem a língua, já tem, enfim, o imóvel desse investidor, né? Portanto, já tem alguns Sim, elementos, mas tem que mostrar ali que preenche todos, né? Ao final de claro, cinco claro. anos. E pode também pedir residência permanente, que é Sim, um outro tipo de residência que tem a validade de 5 anos, é um cartão que vale por 5 anos, e que também já dá um acesso a um conjunto maior de direitos, inclusive de transferir para outros países do espaço europeu. A residência permanente
é quase que uma cidadania, né? Já te dá maior mobilidade aqui dentro para morar e trabalhar dentro do espaço, né? Então, é isso. São esses. Uhum. E na esteira dessas mudanças que você presenciou aqui ao vivo, né? Você já estava Uhum. aqui em Portugal, o Golden Visa começou a acontecer e também criaram o RNH, né? É. O residente não habitual. Do que se trata isso e por que ele é tão importante para os brasileiros e quais são os atrativos que ele traz para um brasileiro que pretenda vir morar aqui? Ah, perfeito. O RNH foi criado exatamente em paralelo ao Gold Visa como outro programa de incentivo. O Gold Visa na parte dos vistos, né, e residência, e o RNH na parte fiscal, que é para dizer assim, para o investidor. E não só para o investidor, para qualquer um que não tenha morado aqui nos últimos anos. Pode vir morar em Portugal, você vai ser tributado de uma forma diferenciada durante um período de 10 anos, Claro. desde que preencha os requisitos e que faça, enfim, a sua inscrição como residente não habitual. Então, é um incentivo fiscal, né? E o que ele pressupõe para que a pessoa possa, enfim, pedir essa inscrição como residente não habitual é que a pessoa não tenha morado em Portugal nos últimos 5 anos, não tenha tido aqui o domicílio fiscal, né? E que passe a morar em Portugal, né? No ano da inscrição. Sim. Então, a pessoa que vem morar em Portugal, qualquer um que venha morar em Portugal, pode fazer esse pedido de inscrição, desde que não tenha morado aqui nos últimos 5 anos. É um processo, hoje em dia, relativamente simples. A gente faz muitos desses processos. Ele é, hoje em dia, relativamente rápido também. E ele culmina na emissão de um certificado que vale por 10 anos, dizendo, ok, essa pessoa vai ser tributada de forma especial como residente não habitual. E o que isso significa? Isso significa, para a pessoa que tem rendimentos que vem de fora de Portugal, de fora do país, né? Significa que tendencialmente esses rendimentos não vão ser tributados em Portugal, desde que eles sejam, pelo menos, tributáveis no país de origem. Então, isso, o que normalmente a gente faz quando a gente sabe que alguém pretende vir e pretende ter esse estatuto, é analisar as fontes de rendimento que a pessoa tem, né? E fazer o teste para ver, ok, esse rendimento vai ter isenção ou não vai ter? Claro. Para rendimentos de fonte brasileira, quase todos passam. Aliás, eu nunca vi um que não tenha passado no teste. Então, se a pessoa tem no Brasil, recebe algum aluguel de um imóvel ou recebe distribuição de lucros, de cotas de alguma empresa que ela é sócia e ela tributa lá no Brasil, ela transfere esse dinheiro para cá e não paga nenhum imposto na entrada, é isso? Exatamente. E mesmo sem transferir para cá, quer dizer, a pessoa declara que teve esse rendimento no Brasil para o fisco português e o fisco português diz, ok, eu não vou tributar. Por causa do estatuto especial, né? Alguns brasileiros que nos procuram inicialmente não entendem muito a vantagem que representa o RNH porque não estão familiarizados com essa mudança de domicílio de um país para outro. Então é importante lembrar que quem se muda, por exemplo, para os Estados Unidos, independentemente de se a pessoa já pagou imposto no Brasil e transfere o dinheiro lá para fora, tem que pagar de novo quando esse dinheiro entra nos Estados Unidos. Então essa é a grande vantagem aqui de Portugal com o RNH, né? Ou pelo menos pode ter que pagar, né? Claro. O RNH dá uma segurança de que a pessoa não vai ser tributada aqui para os brasileiros na grande maioria das fontes de rendimento. Alguns rendimentos de outros países têm que sempre ser analisados em concreto. Alguns rendimentos, especialmente... e tem uma questão também que tem que sempre ser vista. Rendimentos que vêm por exemplo, paraísos fiscais. Esses têm que ser analisados com muito cuidado. Claro. Os brasileiros passam, o rendimento de fonte brasileira passa nesse teste. Então, durante 10 anos, a pessoa não vai pagar qualquer imposto sobre esse rendimento. E a pergunta que já fica quando você fala nesse prazo de 10 anos é esse. E depois dos 10 anos, o que acontece? Entra em vigor algum acordo de não bitributação? Exatamente. Depois dos 10 anos, a pessoa é tributada de acordo com as regras gerais que o Brasil e Portugal têm acordos de dupla tributação. Portugal tem acordos para evitar a dupla tributação com praticamente o mundo inteiro. Né? Claro. E normalmente o que esses acordos fazem é que compara a alíquota aplicada no país de origem, a alíquota brasileira, com a alíquota portuguesa. E se a alíquota brasileira for inferior,
então a pessoa paga a diferença em Portugal. Né? Então, Sim, se o Brasil tributa 26 e aqui 28, então a pessoa aqui vai pagar 2%, por exemplo. Então, claro. aplica-se sempre, baliza né? pelo alíquota maior. Por todas as conversas que eu já tive com você sobre isso, dá a impressão de que a questão fiscal é um grande atrativo, né? É o que atrai É, pessoas do mundo inteiro, para nós brasileiros é bem óbvio até, mas mesmo no pior cenário, lá na frente, quando o RNH da pessoa, quem aplicou o RNH agora e passaram 10 anos, o fiscal não vai ser um problema, né? Nunca vai ser um não. problema a questão dos acordos de não bitributação, né? É. Sim, em geral não tem sido, ninguém tem sido muito penalizado aqui em termos de rendimentos do exterior. E o Uh, RNH tem um outro conjunto também de benefícios durante esses 10 anos, que são para alguns tipos de atividade profissional, que são consideradas de alto valor acrescentado para Portugal. Então, por exemplo, se essa pessoa que veio morar em Portugal e se inscreveu como residente não habitual passa a exercer, por exemplo, altos cargos em empresas, né? uhum. Ou certas atividades informáticas. É uma tabela que é atualizada de tempo em tempo com as atividades que o país considera que precisa, né? São atividades altamente qualificadas. Essas pessoas pagam uma taxa de imposto de renda em Portugal, que em vez de ser as taxas normais e progressivas até 48%, é uma taxa Uhum. flat de 20%. Então, para muita gente, isso é uma super vantagem. Sim. E tem muitas atividades que são enquadráveis, especialmente, por exemplo, para um empreendedor que abre uma empresa, não sei o quê, de repente ele tem um cargo, ou ele é diretor-geral de uma empresa que está sendo lançada no mercado. A gente enquadra a atividade dele muitas vezes dentro da tabela, Uhum. como diretor-geral da empresa, ou diretor financeiro da empresa, ou o que quer que seja, né? Claro, claro, E isso beneficia um conjunto de pessoas também. claro. Eu acho, talvez eu tenha começado essa sequência de perguntas e tenha deixado agora uma pergunta que talvez eu pudesse ter feito antes, que foi o que começou esse processo de criar, de fazer com que Portugal fosse tão atrativo, que foi a mudança que teve lá atrás na lei do inquilinato, né? Eles tinham realmente uma lei do É, inquilinato e para padrões brasileiros ela era até muito antiquada, assim, né? Ela foi. protegia só o inquilino, ela só enxergava um lado da moeda, né? E, essa mudança, como era, como ficou e o que isso gerou de investimento no imobiliário? Certo. É verdade. Portugal teve uma história, dizem, aliás, que é a mais longa do mundo de rendas congeladas e proteção do inquilinato. Foi uma história de quase 100 anos de proteção do inquilinato, né? Sim. E que levou uma degradação de imóveis aqui até centrais de Lisboa, né? Porque Uhum. o senhorio desses imóveis, que recebiam rendas muito baixinhas e que tinham aqueles arrendamentos ali bloqueados, também não investiam no imóvel e a coisa ia degradando e foi, enfim, uma experiência complicada para o país, mas que depois, foi até em 85 a primeira tentativa, o Uhum. país deu uma revirada na lei. Uma primeira tentativa, não é fácil sair de um processo tão longo, né? Então desbloqueou já os novos arrendamentos, mas continuava com os antigos bloqueados. Depois, em 2006, fez uma nova reformulação aí mais profunda, que Uhum. para os novos contratos a partir de 2006 já passou a totalmente liberalizados, né? E ainda Sim. tentando, enfim, para os antigos, tentando um processo de transição para os antigos, né? Depois, em 2012, de novo, aliás, foi em paralelo até com os vistos gold, RNHs, etc. Foi até uma altura que Portugal estava saindo da crise, estava com atenção de Fundo Monetário Internacional e não sei o que, exigindo também algumas mudanças das regras. Aí Uhum. flexibilizou totalmente o inquilinato, ficou a liberdade das partes com muito maior alcance. Você podia fazer um contrato pelo período que quisesse, com fáceis regras para também terminar esses contratos ou cessar, né? Uhum. E isso dinamizou Lisboa, esses imóveis antigos, dinamizou o imobiliário, né? Claro, claro. E a situação que a gente tem hoje é mais ou menos essa, de uma lei flexível, que permite, enfim, fazer contratos pelos prazos que as partes entenderem, né? Claro. Agora, mais recente, teve uma pequena restrição agora
que os arrendamentos habitacionais, quando são agora celebrados novos, vão ter uma duração inicial de pelo menos 3 anos para o senhorio, para o proprietário, na maioria das vezes. Então, vai ter 3 anos, que foi uma tentativa de também assegurar uma estabilidade para quem, enfim, aluga um imóvel, né, e tal. Mas também não bloqueou muito e dá para gerir perfeitamente os contratos. E isso faz com que o investimento no imóvel seja mais atrativo, né? Você compra um imóvel, bota no mercado, seja para esse tipo de arrendamento tradicional, longa duração, seja para o alojamento local, que é outra também realidade que a gente pode falar, né? Claro. Eu só queria arredondar um pouco o que a gente falou. Quer dizer, a gente falou sobre RNH, os vistos, mas o Golden Visa, que é um tremendo atrativo para investimento estrangeiro, a mudança da lei do inquilinato, e aí o tamanho do país, as características populacionais e de tamanho do país, que fazem que tenha uma oferta de imóveis muito pequena, né? E com esses atrativos que atraem pessoas, investidores do mundo inteiro. Isso criou uma base, em função desse atraso na lei do inquilinato lá atrás, que fazia com que a base do valor do metro quadrado fosse muito baixa. Isso criou o que a gente percebe hoje claramente como uma tendência de valorização ao longo dos anos desses imóveis, né? E Portugal ainda abaixo da média europeia, assim, por isso que de tempos em tempos eu recebo alguma avaliação, alguma reportagem da Forbes ou até a Pricewaterhouse largou um relatório recentemente dizendo que Portugal é o melhor lugar para se investir em imóvel nos próximos anos, em função justamente disso, né? Que ele o valor aqui do metro quadrado vem se recuperando e deve atingir aí um padrão dentro da média, da realidade da média europeia, né? Eu só queria não perder aqui que o Flávio estava nos vendo. Acho que não é muito a sua área. Você trata de questões, obviamente, de direito em Portugal. A pergunta dele é se a pessoa pode manter 2 domicílios fiscais, no Brasil e em Portugal. Eu entendo que não é recomendável, né? Não é. A pessoa tem o domicílio fiscal onde ela reside de fato, não é isso? Isso é uma questão muito comum, porque as pessoas têm receio da saída fiscal do Brasil, né? As pessoas têm receio desse processo, do processo que envolve, né? Existe uma resposta teórica e uma resposta prática. A resposta teórica é que as pessoas só têm um domicílio fiscal. Isso está muito claro, mesmo nos acordos entre os países, e o acordo entre Portugal e Brasil, tem regras para identificar, não é, onde é que a pessoa tem seu domicílio. E essas regras têm a ver com onde a pessoa passa mais tempo. Por exemplo, em Portugal, mais de 183 dias, que é mais da metade do ano dentro do país, caracteriza, né, domicílio fiscal. E tem a ver também, em alguns casos em que fica difícil determinar, tem a ver, onde é que a pessoa tem a sua vida familiar, o seu centro, onde é que a pessoa passa o Natal, né? Tem uma série de critérios. E que vai sempre dar uma resposta definitiva. Ok, a pessoa tem domicílio nesse país, né? Agora, na prática, o que acontece é que a autoridade tributária portuguesa, né, e mesmo para o fisco brasileiro, depende do contribuinte para informar, para dar elementos para dizer, ok, onde é que você mora, né? Onde é que você tem domicílio. Então, o fisco português, por exemplo, ele não vai perguntar para o contribuinte se ele deu saída no Brasil, né? Então, o que vai interessar do ponto de vista de Portugal, para alguém que está vindo morar em Portugal, é ter atenção e se inscrever como residente nas finanças no momento adequado, né? Porque também se deixar isso andar e depois, mais tarde, enfim, for identificado que a pessoa passou aqui mais tempo do que deveria, isso pode ter consequências piores do que se a pessoa ativamente se inscreve, pede o RNH, por exemplo, né, e fica com uma situação irregular. Agora, a pessoa vai fazer esse processo aqui em Portugal não vai perguntar se foi feito no Brasil ou não. Então, às vezes, acontece algumas pessoas não terem dado a saída fiscal do Brasil e estarem aqui inscritos normalmente, regulares e do ponto de vista português, a pessoa está perfeita, né? Aí a questão que a pessoa pode lidar, vai continuar a lidar, ok, mas e a saída no Brasil, né? Então, é mais recomendável que o tema seja feito nas 2 pontas, né? Claro, tem que ter sempre que possível. Tem que ter um contador e um advogado lá e tem que ter um contabilista e um advogado aqui, né? Exatamente. Tá. O processo de compra de um imóvel. Os brasileiros, a maioria que está nos assistindo aqui hoje, já mais ou menos conhece como funciona a compra de um imóvel no Brasil.
E lá tem algumas burocracias que eu percebi que aqui não existem, né? Quais são os documentos necessários, quais são os passos dessa aquisição de um imóvel e quais são as garantias, a segurança. Já emendando uma outra pergunta, os brasileiros conseguem financiamento imobiliário aqui nos bancos? Boa pergunta. Bom, eu acho que uma coisa que assim, a primeira que os brasileiros que estão interessados aqui, que ainda não moram aqui, ou não necessariamente têm esse plano, né, perguntam eu posso fazer o processo à distância? E a resposta é, pode, absolutamente. Compra de imóvel em Portugal, se você não quiser vir aqui nenhum dia durante o processo, você consegue, né? Então, o que o processo envolve, basicamente, é abrir uma conta bancária em Portugal. Tem vários bancos aí que trabalham muito bem com estrangeiros. Nós conhecemos vários. A Global Trust tem seus parceiros e bons gestores de clientes que sabem e têm essa experiência de lidar com pessoas que estão investindo, né? Então, a abertura da conta bancária pode fazer à distância. Pedido de um número de contribuinte, que chama NIF, que a gente fala, e é o equivalente do CPF no Brasil, é o número fiscal do contribuinte, que pode ser feito também à distância e que é necessário para o investidor e, se for casado, também para o marido ou para a mulher do investidor. Que é o número que identifica a pessoa junto da autoridade tributária, né? Então, tendo a conta bancária e tendo o número de contribuintes feitos, aí passa a ser uma questão de, identificar o imóvel, né? E aí, imagina, junto com vocês têm essa experiência, mostra uma série de imóveis voltados para aquilo que a pessoa quer. A pessoa gosta de um imóvel e fala assim, vamos então estudar a compra desse imóvel em concreto. Aí a gente pede uma série de documentos para o vendedor, né? Que são basicamente a certidão predial, que é o documento da conservatória, mostra quem é o proprietário, se o imóvel está hipotecado ou não, se o imóvel tem algum ônus ou não, que a gente tem que ter em atenção, né? E a caderneta predial, que é a inscrição desse imóvel nas finanças, na autoridade tributária. E que mostra, por exemplo, qual é o ano de inscrição, que às vezes é relevante para alguns temas, quais são as áreas, e também o titular e tudo mais. Então, a partir desses dois documentos, que são aqueles principais e primeiros que a gente pede, né, a gente consegue ter uma boa visibilidade de qual é a situação daquele imóvel. E em Portugal, eu acho que mais do que no Brasil nesse sentido, a informação está muito concentrada nesses documentos. Então, a gente ali consegue até em tempo real, com a certidão permanente, que é uma certidão que a gente consulta com código de acesso na internet, a gente tem a fotografia naquele momento. A gente sabe que naquele momento o imóvel pertence a fulano de tal, está hipotecado ou não está hipotecado, e tem essa situação, né? E o das finanças a gente também percebe logo. E aí, dependendo da situação daquele imóvel, a gente pode precisar de mais documentos. Imóveis de construção mais antiga, de construção anterior a 1951, que em Lisboa tem muitos, estão dispensados de licença, de habitação, de ficha técnica, de uma série de coisas. Então, nesse caso, a gente só vai precisar, além daqueles dois que eu falei, vai precisar de um certificado energético, que é um documento que diz qual é a eficiência energética do imóvel, né? E aí, com isso, a gente já... Bom, aí, se o imóvel for mais recente, precisa de mais documentos. Se for a partir de 51, precisa de uma licença de habitação, que basicamente diz que aquele imóvel pode ser habitado, né? E diz também a finalidade deles, também é importante. O que aquilo é? É para morar? É uma loja? Né? Isso a gente tem que ter, com os retrofits, a gente tem que ter atenção a isso, né? Mas ali a gente já percebe rápido. Também, se for mais recente ainda, tem que ter uma ficha técnica da habitação, isso desde 2012, imóveis de construção mais recente, que diz todos os materiais que foram usados na obra, quem fez, tudo mais, né? Então, com essa documentação... Não, pode. Com essa documentação, a gente já já informa o cliente, essa é a situação do imóvel, está muito bem, e parte ou para uma reserva, que é, às vezes, uma forma de tirar o imóvel do mercado e dar tempo das partes negociarem um contrato, né? Normalmente, as reservas têm um valor de 10 mil e não são vinculativas, basicamente
o comprador que está estudando aquele negócio dizendo assim, ok, eu tenho uma intenção séria de comprar, portanto, por favor, tire esse imóvel do mercado, tire os anúncios e vamos, durante 15 dias, ou o prazo que ficar determinado, negociar o contrato de promessa, né? Então, às vezes, existe esse passo inicial que dá só uma tranquilidade para as duas partes, a intenção é séria, o imóvel está reservado, e aí, durante esse tempo de reserva, ou então, se não houver reserva, simplesmente as partes vão negociando, um contrato de promessa que vai ter todas as condições do negócio, né? Qual é o sinal que vai ser pago, qual é o prazo da escritura, né? Como é que vai funcionar a marcação da escritura, né? E aí, na maioria dos casos, quando a gente está representando os clientes nos dão procuração para poder implementar, basicamente, né? Assinar o contrato de promessa, marcar a escritura, assinar a escritura, etc. E você tem continuado assinando escrituras, mesmo nesse período, né? As coisas ficaram um pouco mais difíceis, mas a máquina está andando, né? Isso até foi curioso e me surpreendeu, porque quando o país aqui entrou em estado de emergência, né? E basicamente a sensação era assim, ok, vai parar tudo, né? Como é que você vai fazer? Porque o imobiliário tem muita coisa que é presencial ainda, tem que ir nas finanças, pedir a guia do imposto e não sei aonde, ir no cartório. Como é que vai fazer isso tudo em pandemia, né? Então a gente ficou assim meio, vamos ver o que vai acontecer. Mas o que a gente tem visto na prática é que os processos continuam andando e aqueles que já estavam, por exemplo, em fase de promessa, eu já fiz 2 ou 3 escrituras nas últimas semanas, tenho mais 2 ou 3 esse mês e no mês que vem. E muito do que era os atos presenciais passaram a ser pela internet, o que é ótimo. Se teve um bom desenvolvimento aqui para o país, em consequência disso tudo, é que a gente passou a fazer online, como estamos agora, né? Fazendo as coisas online aqui através dessa live. As finanças emitem o documento online, emitem até o número de contribuinte online. Então, as coisas continuam. E temos até clientes novos agora, clientes que estão em fase no início agora, reservaram o imóvel, vão fazer um contrato de promessa em breve, e assim vai. Acho que algumas coisas vieram para ficar, né? Essa facilidade. Eu espero que sim. Usando ferramentas tecnológicas que não nos obriguem a ter grandes deslocamentos. Se bem que grandes deslocamentos em Portugal já é quase impossível, né? Se deslocar essa fronteira para a Espanha, né? Um país muito pequenininho. O financiamento, o brasileiro pode contar com financiamento bancário aqui? Como é que funciona isso? Pode. Portugal, os bancos portugueses fazem financiamento para estrangeiros, vários deles. Nós conhecemos aqui gestores que estão super acostumados com isso. Às vezes, mais do que o banco, ter um bom gestor, né, que vai tratar do processo do cliente. Em geral, para o não residente, o financiamento pode ser até 75% do valor do imóvel, de modo geral. Pode variar um pouquinho de banco para banco, mas é mais ou menos isso. Os residentes, quem mora em Portugal, conseguem até 85% em geral. E as taxas são, enfim, muito boas, né? Se comparar com o Brasil. O Euribor está negativo, enfim, há anos. E agora, com isso tudo também, os sinais são de que vai continuar mesmo. As taxas muito baixas. O spread, em geral, o spread é de 1,25, mais ou menos. E aí, aplicando o Euribor, ainda baixa um pouco, né? Porque está negativo. Tivemos uma cliente que falei com ela hoje, ela comprou um imóvel recentemente através da Global Trust e ela me mandou agora a taxa dela final 0,83 ao ano. Espetacular, né? É o spread menos a Euribor, dá mais ou menos isso aí, né? Exatamente. Por mais que ela tenha entrado nesse processo já orientada por nós, não deixa de ser um impacto. Ela nitidamente ficou surpresa quando viu aquilo no papel, porque realmente é incrível. É um juro muito baixo, né? Muito baixo. E muitas vezes significa que, para quem comprou como investimento, significa que vai rentabilizar, vai pagar lá a prestação e vai botar, sei lá quantos no bolso ainda, porque o mercado do arrendamento, como a gente estava falando antes, que é um mercado relativamente pequeno, até para o contexto da Europa, tem pouco imóvel disponível para quem quer alugar, né?
Uhum. paga bem, o mercado remunera bem. Claro, Então, do ponto de vista do investimento, você paga a prestação e fica. Pode ser que o sim, aluguel seja até o dobro da prestação em alguns casos. Tem claro. situações muito, muito boas, assim. Tem muita gente construindo patrimônio com financiamento É, bancário, uma é. realidade. Bom, tenho visto aqui muita gente participando, a Mônica, o Carlos, a Cláudia, muita gente mandando palminhas aqui, agradecendo a participação. Acho que foi muito legal, Felipe, teve uma ótima participação, é um assunto muito importante, as pessoas realmente têm muitas dúvidas. Depois eu peço para que as pessoas que estão nos assistindo, se tiver alguma dúvida, a gente coloca vocês em contato diretamente com o Dr. Felipe. E, Com bom, certeza. te agradeço muito pela participação. A nossa ideia sempre é fazer uma live de 20, 25 minutos. Nós já estamos aqui falando há 41 minutos e fácil, né? A gente É, poderia conseguir falar mais 20, 30 minutos facilmente, né? é verdade. Muito obrigado pela participação. Acho que seria legal fazermos alguma outra. Com certeza vão surgir dúvidas a partir de agora. As pessoas vão nos mandar e-mails. Aí eu vou anotando aqui as perguntas. A gente faz uma outra live para esclarecer as pessoas. Com Combinado? certeza, com certeza. Com prazer. Obrigado, Felipe. Um abraço. Ok, Fabiano. Um grande abraço aí. Abraço a Se todos cuide que aí. assistiram. Tchau, tchau. Bom, pessoal, essa foi a participação do Felipe Ferreira, o advogado que a gente mais indica aqui em Portugal. A gente trabalha já em parceria com ele há algum tempo. Pessoa como vocês viram, que conhece muito o assunto, está bem habituado a receber os brasileiros e as suas demandas específicas, né? Deixa eu ver se a Tintin agora vai participar aqui. Eu acho que ela vai. Oi, Fabiano. Oi, Tintin, tudo bem? Tudo bom? Foi muito boa, hein? Muito explicativo. Anotei aqui algumas perguntas que as pessoas fizeram, mas assim, foi muito legal. Vi muita gente aí, o Manuel, a Flávia, que estava na outra live também, o Charles, que vem acompanhando a gente Estou vendo na aqui o maioria. Manuel mandando um agradecimento aqui. Obrigado, Manuel, por prestigiar. A ideia enfim, trazer sempre esses temas, né, importantes e interessantes para os nossos clientes. Para quem não sabe, né, a gente faz exatamente esse tipo de acompanhamento com o nosso cliente, né? A gente acompanha o cliente em todas as etapas do processo. A gente gosta de dizer que a gente faz um atendimento 360 graus. Então, desde a hora, né, que o cliente chega para a gente, seja o cliente que quer um imóvel para investimento, ou seja o cliente que tem um projeto de moradia, de mais qualidade de vida, né? A gente entende, vai buscar o imóvel para esse cliente e assessoramos em todas essas etapas, né? Que o Felipe comentou, né? A abertura da conta, acesso a financiamento, o NIF, né? Que é o número de identificação fiscal. Então, assim, isso traz uma tranquilidade muito grande, sabe? Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, nossa, mas são muitas etapas, né? Eu até vi o José Frota aqui, ele foi um dos que falou isso, falou, poxa, eu já venho vendo há um tempo, são muitas etapas. É verdade, mas a gente está junto em todas essas etapas. Então isso se torna, assim, a gente traz uma tranquilidade para o cliente muito grande. Além de, assim, a gente recomendar profissionais referenciados, que a gente conhece o trabalho, como é o Dr. Felipe, por exemplo, com taxas já, né, pré-negociadas por nós, dentro do mercado ou abaixo do mercado, isso vale também para os imóveis. Então, assim, acho que foi muito esclarecedor. Qualquer outra pergunta adicional, né, eu coloquei aí o nosso site, que é o globaltrust.com.br, ou o e-mail, né, atendimento@globaltrust.com.br, e a gente entra em contato, estamos todos home office, mas fazendo reuniões todos os dias, e o mercado está andando, foi isso que o Felipe falou, quer dizer, o CPCB promessa de compra e venda, né, o famoso promessa de compra e venda, continuam acontecendo, as reservas, visita online. Outro dia eu estava conversando com o Manuel, né, ele dizendo que eles estão, né,
todos estruturados para fazerem essas visitas online. Depois traremos eles também aqui para as nossas lives. Então, assim, acho que foi muito bacana, né? E a próxima segunda-feira vamos falar de custos, né? Custo de vida, qualidade de vida. Isso aí, isso aí. Acho que é uma dúvida de qualquer pessoa que está planejando essa mudança para Portugal. Eu passei por isso, acho que todos nós que estamos aqui passou por isso, que é fazer um estudo de viabilidade econômica. São pessoas que têm alguma renda que venha do Brasil ou estão vindo para cá já com alguma renda, vão trabalhar em Portugal, já tem algum contrato de trabalho aqui e querem saber quanto custa viver em Portugal. Então, a nossa ideia é trazer um apanhado das principais despesas, qual é quanto se gasta num supermercado, numa mensalidade escolar, no seguro, o financiamento imobiliário, enfim, os maiores custos, aqueles que compõem aí 80%, 90% de um orçamento familiar. Eu acho que a mensagem, né, Fabiana, assim, independente das pessoas estarem planejando fazer esse movimento agora ou essa mudança agora, a gente sempre bate nessa questão do planejamento, né, e que eu acho que é onde a gente agrega muito. Então, começar esse planejamento agora, começar a se inteirar, de repente começar a fazer um cadastro num banco de câmbio, né? A gente faz isso junto. Lá em cima, alguém perguntou, a gente vai entrar em contato depois para falar sobre essa questão do câmbio também. Mas começar esse planejamento, né? O próprio Felipe estava comentando, né? Até os vistos mudam dependendo do seu plano. Eu tenho um plano de mudança imediata, ou não, eu tenho um plano, eu quero ir em algum momento, mas não é imediato. Então, esse é exatamente o nosso trabalho, né? Sim, e assim, eu vou falar uma obviedade, vou começar com uma obviedade, né? Claro que é um momento ímpar, um momento delicado que o mundo está vivendo, mas está cada vez mais claro, a cada semana que passa, que Portugal sai dessa crise maior do que entrou. Portugal vinha num processo já de se mostrando como o lugar para se viver no mundo, em função de muitos atrativos, né? E Portugal deu um banho no combate está dando um banho aqui no combate ao Covid-19. Alguns periódicos internacionais, só para citar três, o New York Times, a Forbes e o El País da Espanha, fizeram reportagens especificamente sobre isso, como Portugal vem lidando com a situação, e a Forbes já dizendo que o Algarve é o melhor lugar para se viver no mundo pós-epidemia, né? Em função da quantidade de dias de sol por ano, qualidade de vida de todas as formas, custo de vida, segurança, enfim. Então, eu não tenho dúvida, Portugal sai dessa epidemia maior do que entrou. Concordo. É isso mesmo. Bom, Tintin, mais uma vez, quase uma hora de live, né? Acho que vamos ter que rever a nossa ideia inicial e esquecer esse prazo aí de 15, 20 minutos. Acho que é impossível. Acho que enquanto o papo tá bom, tá ótimo, né? A gente vai vendo aqui, entrou o Carlos Madeira também, a gente vai vendo, né, as pessoas entrando, tá agregando, muita gente depois tem entrado em contato, enfim, dando parabéns. Então, a gente mantém ali mais ou menos nosso planejamento, mas se o papo tá bom, vamos caminhando. É isso aí. Tintin, bom final de semana para vocês aí, se cuidem e segunda-feira tem mais. Marília, eu estou vendo aqui que a Marília só entrou agora. Na segunda-feira temos mais ao meio-dia, 11 horas, desculpa. Segunda-feira às 11 horas. 11 horas do Brasil, 3 horas da tarde de Portugal. Tá, Tintin? Tchau, Fabiano. Tchau, tchau. Bom final de semana. Tchau, pessoal. Obrigado por assistirem. Segunda-feira tem mais.